Quando a gente fala sobre emagrecimento, muitas vezes a gente se pega pensando que a gente vai ter que restringir um monte de coisa. E na verdade, não é bem assim. Quando a gente começa a se policiar na nossa alimentação, isso pode ser algo prazeroso, sim, tá? Eu sou prova viva de alguém que falava e pensava que emagrecimento era igual sofrimento, era igual renúncia, era igual. Eu sempre falava, era uma frase que saía muito da minha boca, era aqui. Ou você é feliz ou você é magra. Eu sempre falava isso, era quase um lema na minha vida, porque de certa forma eu criava ali uma correlação entre muito sacrifício, muito sofrimento com o emagrecimento. E quando eu comecei, né, essa jornada, esse processo de emagrecimento, eu fui me descobrindo e fui percebendo que, sabe aquela coisa que você acha que vai doer demais, aí quando você vai fazer, tipo, no dentista, você acha que vai sofrer demais, quando você chega, você vê que não era aquilo tudo. É a mesma coisa. Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente precisa entender que o que muitas vezes pega nem é tanto você fazer as substituições necessárias ali, mas mais a sua mentalidade, como você enxerga as coisas, o ângulo que você está enxergando isso. Porque quando a gente está fazendo ali essa reeducação alimentar e fazendo as substituições mais inteligentes, a gente mais ganha do que perde. Porque o emagrecimento, ele sim, é estético. Muitas vezes a gente quer emagrecer mais pela aparência do que pela saúde. Só que quando você tem um corpo saudável, você tem uma rotina melhor, você dorme melhor, seu humor é melhor, sua libido é melhor, então suas relações, consequentemente, ficam melhores. Uma mãe mais paciente, uma mãe melhor, você é uma dona de casa mais disposta. Essa instabilidade de quem, por exemplo, consome muita besteira, muito açúcar, muita gordura saturada. E isso atrapalha sim no nosso dia a dia, nossa rotina. Às vezes você está depressiva e ansiosa por pura falta de nutrientes e uma alimentação totalmente errada. E isso causa sim esse desconforto, esse inchaço, porque o inchaço ele causa sim desconforto. E é muito ruim. Se você está com o intestino preso, por exemplo, você está muito mal-humorada, porque isso causa um desconforto enorme. E aí, consequentemente, né, no seu trabalho você fica mal-humorada, então não vai bem. Você acaba criando situações, climão. Então, assim, te atrapalha muito uma alimentação ruim. E a gente não percebe isso até a gente mudar e fazer essa reeducação alimentar e começar a perceber que a gente está dormindo melhor, que a gente está mais bem-humorada, que a gente está mais disposta, que a gente não acorda mais cansada, que o nosso cabelo não está caindo mais, que as nossas unhas estão sempre muito inteiras, não está quebrando igual antes, que a gente está com a pele melhor, que o nosso cabelo não tá mais com aquele aspecto, sabe, poroso, embaçado, ele tá mais brilhoso. Isso tudo é reflexo de uma alimentação saudável, porque o seu corpo, ele começa a realmente estar nutrido, hidratado, porque a alimentação ela vem junto com você beber água também corretamente, né? E aí, quando a gente começa a beber a quantidade de água necessária para o nosso corpo se manter hidratado, tudo melhora, tudo. Então, assim, é incrível como quando você começa a mudar os seus hábitos, tudo começa a mudar. É um efeito cascata mesmo, real, sabe? E a gente às vezes não percebe isso quando a gente tá lá fazendo tudo errado. A gente não entende a seriedade disso. E quando você começa a cuidar da sua alimentação, você tem algumas opções. Uma das opções que eu achei assim que foi o divisor de águas na minha vida foi entender que o jejum intermitente ele é um estilo de vida e ele não é uma dieta, tá? Ele é uma estratégia que você usa para você conseguir acelerar o processo de emagrecimento de uma forma mais, vamos dizer assim, não chega a ser uma forma rígida, não é restritiva, não é nada assim, porque na verdade você come bem, mas você fica mais horas sem comer do que comendo. Então, acaba que quando você come, você faz refeições ali bem nutritivas. Então, você não sente fome quando você come certinho. Então, o jejum intermitente, ele funciona muito bem para quem segue ele da forma correta. Se você está comendo tudo errado e fazendo jejum intermitente, sim, você é aquele time que fala que jejum intermitente só sente fome, que não emagrece, que é só sofrimento, porque na verdade não é, tá? Então, o jejum intermitente feito da forma correta, ele vai te emagrecer, você não vai sentir fome, não vai ser sofrido, e ele é um aliado e tanto nesse processo. Outra coisa também que você pode fazer, não precisa fazer o jejum intermitente se você não quiser, mas eu gosto, tá? Agora, outra coisa também que você pode fazer é usar de estratégias para dentro da sua parte de alimentação aqui. Então, a gente está falando aqui que o jejum intermitente ele não é uma dieta, tá?
Então, ele é uma estratégia. Fora o jejum intermitente, a gente também tem a estratégia, por exemplo, da dieta carnívora, que inclusive eu comecei o desafio hoje com as meninas, que é o desafio de comer só proteína, só origem animal. Então, ovo, carne, vai ser o principal do nosso cardápio. Então, a gente vai virar praticamente uma onça aí comendo só proteína para a gente conseguir usar como estratégia também, tá? Não precisa ser estilo de vida, você não precisa comer só proteína o resto da sua vida, mas é uma estratégia para acelerar esse processo de emagrecimento. Lembrando que todas essas estratégias, elas funcionam, né, para um grupo de pessoas, para outro grupo de pessoas pode ser que não funcione, mas aí depois você tenta outra estratégia e aí você vai se achando, se encontrando. Então, assim, eu comecei essa dieta carnívora e eu sei que eu não vou ficar fazendo essa dieta carnívora o tempo todo, porque ela é uma estratégia, tá? Então, pode ser um estilo de vida, eu posso me encontrar nela e ficar com ela por anos? Posso. Mas pode ser que não também. E tá tudo bem, porque tem mais outras e outras e outras muito boas, tá? Então, o que que a gente faz dentro desse processo de emagrecimento, que eu acho assim que é o segredo para você conseguir emagrecer e não ter o efeito rebote? É você entender que essas estratégias, elas funcionam como um acelerador dentro do seu processo e não o que vai te salvar e é o que vai te emagrecer. Não, o que vai te emagrecer é fazer o básico bem feito, que é fazer uma alimentação saudável, independente de como você vai fazer essa alimentação, se ela é carnívora, se não, se é low carb, o que que é. É você está fazendo uma alimentação saudável. Você está bebendo a quantidade de água necessária por dia e você está fazendo exercícios físicos. Se você está fazendo esse combo aí, com certeza você vai emagrecer. A consequência, ela vai chegar, que é emagrecimento. Só que você precisa entender que você pode ir passando de estratégia em estratégia e vendo qual fica melhor para você, sabe? Sem muito aquela coisa de, ai, essas dietinhas creme cracker. Gente, pelo amor de Deus. Estamos em 2024 e não precisa mais ficar com essas dietinhas sem sentido nenhum. De comer de 3 em 3 horas, isso não existe, não precisa disso, tá? Porque daí você vai ficar comendo migalhinha o dia inteiro e seu organismo vai ficar ali o tempo todo funcionando ao invés de estar queimando a gordura do seu corpo. Então, quando a gente começa a estudar mais sobre os alimentos, a gente começa a entender os alimentos, entender o nosso próprio corpo, a gente consegue fazer substituições incríveis. A gente come de tudo. A gente faz o emagrecimento, claro, faz esse processo de emagrecimento, só que de uma forma mais leve, porque você está entendendo o que você está fazendo. Então, independentemente de qual estratégia você vai escolher, onde você tá, se tem evento, se tem casamento, se tem não sei o quê, você não vai ficar sofrendo com aquilo. Porque você sabe, você conhece os alimentos, você sabe substituir. Você pode usar o jejum intermitente, por exemplo, para você fazer no dia que você vai numa formatura, no aniversário, no casamento. Você sabe que você vai chegar lá, você vai comer um brigadeiro, um doce, vai beber algum drink, alguma coisa, e aí você vai reter líquido, né? Você vai dar aquela inchada. Mas isso não vai ser o que vai te engordar. Então você pode usar a estratégia de jejum intermitente no outro dia, por exemplo, para você voltar ali tranquilo para sua rotina saudável e continuar como se nada tivesse acontecido e tá tudo bem. Então, eu acho que conhecimento, ele te liberta dessas dietas malucas, dessa loucura, nossa, eu não posso comer nada, eu tenho que sofrer muito, porque senão eu não vou conseguir emagrecer. E na verdade, não. Eu perdi 6 quilos vivendo normalmente. Tendo os meus dias que eu queria comer uma coisinha ali, almoço de domingo, eu comia o meu arrozinho que eu gosto, comia tranquila e calmo, meu feijão tropeiro que eu amo. E eu consegui emagrecer do mesmo jeito. Como meu chocolatinho quase todo dia também depois do almoço, tranquilamente. Por quê? Porque eu entendi que dá para emagrecer comendo o que a gente quiser, o que quiser. Só que depende muito do seu senso, porque a gente também sabe quando a gente está fazendo errado. A gente sabe quando a gente está se dando desculpa. Então, assim, você pode comer o chocolate todo dia, mas é um tabletinho, não é a barra inteira. Você pode tomar alguma coisa alcoólica, enfim, mas não é todo dia. É em um evento, uma vez ou outra, entendeu? Então, assim, a gente também tem que ser sincera, né, e transparente com nós mesmas nesse processo. E aí, com certeza, você vai conseguir atingir os seus resultados e chegar no seu objetivo, independente de qual seja ele. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é você entender que emagrecer não é a mesma coisa que ficar sofrendo, tá? Quando você entender isso, tudo vai mudar. A sua relação com a comida vai mudar,
A forma que você enxerga esse processo de reeducação alimentar vai mudar, as coisas vão ficar mais prazerosas para você, você vai começar a apreciar a sua rotina de treino, você vai começar a gostar de fazer as coisas que vão fazer bem para você, para o seu corpo, para sua mente e para sua rotina, para seus relacionamentos, para o seu trabalho, tudo melhor, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar o processo de emagrecimento de uma forma diferente. E a partir de agora, que você lide melhor com isso. E não fique pensando igual eu pensava antes, que emagrecer era sofrer, ou você é magro ou você é feliz. Não existe isso é loucura, tá? Então, esse vídeo eu achei que era necessário fazer ele para compartilhar uma coisa que sempre ficou comigo e que quando eu entendi que estava errado, tudo mudou. Então pode ser que mude para você também. Te vejo no próximo vídeo.